24 de outubro. Ninguém nasce salvo. São João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos sacerdotes. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que crê já está julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Nicodemos, um homem abastado, um homem que participava da corte do Sinédrio, um homem entendido em Bíblia, culto, influente, e quis falar com Jesus. Ele havia observado todos os atos de Jesus, os milagres de Jesus, como as palavras de Jesus. Ele estava observando Jesus há muito tempo. Não se menciona que ele esteve ali por perto de Jesus, mas certamente sim. Certamente ele ouviu discursos de Jesus, repreensões de Jesus aos fariseus. E isso foi se acumulando a tal ponto de ele ficar tão curioso que foi falar com Jesus, mas ele não podia falar durante o dia, porque durante o dia as pessoas iriam reconhecê-lo e ele certamente seria expulso do conselho, cairia em descrédito junto aos fariseus. Ele, para preservar a sua posição, foi conversar com Jesus à noite. Jesus não negou uma conversa com Nicodemos, mesmo já cansado de trabalhar durante o dia,
pregando o evangelho, atendendo enfermos, enfrentando a oposição dos inimigos, Jesus atendeu Nicodemos. Não se fala aqui que algum dos apóstolos estava por perto, mas certamente sim, porque foi relatado tudo isso que aconteceu, até as palavras de Jesus. Certamente os discípulos ouviram a conversa. Então, ele começa chegando perto de Jesus e chamando Jesus de Rabi, quer dizer mestre. Ora, mestre era ele. Ele era professor. Ele era mestre das escrituras junto aos judeus, intérprete das escrituras junto aos judeus. Era um juiz em Israel. E agora ele chama Jesus, uma pessoa simples, de Nazaré, filho de Maria e José, que batizado por João Batista, e que agora começa a se destacar dentre a multidão. E os fariseus não aceitavam como Messias, nem ele. Então ele chamou Jesus de mestre, e já deu um motivo porque tinha chamado ele de mestre. Porque ninguém faz os sinais que o Senhor faz se esta pessoa não estivesse ligada aos céus. Os fariseus te rejeitam, mas eu te aceito como meu mestre, pelos sinais que você tem demonstrado. E aí, Jesus vai direto ao assunto preferido de teólogo para teólogo. Você precisa nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não tem a vida eterna. Jesus deu a resposta para que ele veio buscar. Ele veio fazer essas perguntas para Jesus, mas não deu tempo dele fazer essa pergunta. Jesus já respondeu. Você quer ser salvo? Você precisa nascer de novo. E ele então, a resposta foi abrupta. A resposta de Jesus foi abrupta a ele. E ele ficou meio desconcertado e fingiu não saber o que Jesus estava falando. E disse: como uma pessoa pode, já adulta, voltar ao útero materno e nascer de novo? Isso não é possível. Jesus não entra em discussão com ele. Só chega e fala: é necessário nascer da água e do Espírito. Ou seja, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e receber o Espírito Santo. Ou seja, você precisa se converter. O ponto central aqui é que ele deveria aceitar Jesus como Messias e não só como mestre. E ele não aceitava Jesus como Messias, apenas como mestre. Mas isso não é suficiente. E Jesus aproveitou e disse: você, sendo mestre em Israel, não sabe essas coisas? Isso não está certo. Uma coisa tão simples que eu estou falando para você, você deveria saber. Você é mestre. E como você pode crer nas coisas celestiais? Como que você pode entender as coisas celestiais se você nem entende as coisas da terra, terrenos? Eu estou falando aqui de coisas espirituais.
E você falou que não entendeu? Entendeu literalmente quando eu disse uma ilustração de nascer de novo. Nascer de novo é desaprender tudo que você aprendeu, está tudo errado. Começa a aprender tudo de novo. Tira da sua vida as tradições, as filosofias, a arrogância de querer saber, de querer se sentir como que está salvo porque pelas suas obras, porque você guarda seus mandamentos. Isso não é suficiente. Porque você nasceu judeu, isso não é suficiente. Porque você nasceu homem, isso não é suficiente. Você precisa aprender das Escrituras, que eles só tinham o Antigo Testamento, tudo que fala a respeito do Messias. E você vai entender que eu sou o Messias, que vocês estão esperando há 4.000 anos. Eu cheguei. Eu cheguei para o meu povo, mas o meu povo não aceita. Eles aceitam as tradições,